e da MR Turing, especialista em visão computacional e inteligência artificial generativa, Nicolau Ramalho. Uma salva de palmas. Bem-vindo, meu caro. Prazer conhecê-lo. Bom painel para vocês. Um excelente painel para vocês. Paula, está contigo. Agora sim, me escutam? Todo mundo me ouve? Bom dia. Como estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiro, antes de mais nada, agradecer em nome do nosso presidente a todo o corpo que compõe o CIST. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E mais alegria ainda estar com essas pessoas que aqui comigo foram apresentadas. São pessoas que contribuíram, contribuem e vão contribuir com a minha carreira. É muito bacana quando a gente tem essa oportunidade para falar de um tema que, como foi colocado aqui, não é um tema novo, mas é um tema importante da gente colocar o nosso pé no chão. Então, sejam bem-vindos ao nosso ExpoCIST. O assunto de inteligência artificial, né, nós estamos acompanhando o movimento regulatório, que é uma preocupação bastante relevante, né? Quando a gente fala de regulação, a gente precisa efetivamente entender quais serão os limites que a lei eventualmente pode trazer em relação à aplicação da inteligência artificial dos nossos negócios. Inclusive, hoje teremos votação no Senado, acreditamos que teremos votação no Senado, sobre um dos principais projetos de lei na tentativa de regulamentar as consequências que a tecnologia pode trazer para a sociedade. Mas a ideia aqui hoje, né, dentro desse dinamismo, desse novo formato que foi colocado aqui, é a gente começar a falar um pouco mais sobre o contexto dessa tecnologia e quais são as aplicações práticas que nós enxergamos aqui, né? Hoje, nossos painelistas, com a sua experiência, com o seu know-how, conseguem, dentro, né, das suas áreas de atuação, nos trazer um pouco desse contexto. Então, eu queria dar as boas-vindas novamente aqui para os meus colegas e já começar com uma pergunta, né, que eu acho que faz muito sentido dentro do nosso contexto, do nosso mercado. Então, as perguntas vão ser feitas para os três, né, com tempo de resposta, e a ideia é que a gente tenha uma troca muito interessante. Ao final, caso os participantes tenham perguntas, também a gente consegue abrir o espaço para uma outra pergunta também, tá bom? Então, vamos lá, né? Dentro dessa questão do contexto da tecnologia, eu acho que muita gente se pergunta, dentro desse movimento de transformação digital e o impacto, né, da própria inteligência artificial, né, do machine learning, do deep learning, aí, que são técnicas cada vez mais faladas e até, né, popularizadas, como é que vocês enxergam, e aí queria começar com a Ana, depois César e Nicolau, como é que vocês enxergam o impacto efetivo da inteligência artificial para o nosso mercado em termos de transformação? Como é que vocês enxergam esse impacto frente aos negócios e esse poder de transformação que tanto tem se falado, tanto a mídia tem colocado, né? Quase colocando, na minha visão, uma responsabilidade na tecnologia para alavancar negócios. Será que a gente realmente está com o nosso pé no chão em relação à aplicação da tecnologia, sem trazer ali um contexto de não utilizá-la, mas, ao mesmo tempo, também pensar em como a gente consegue compor essa utilização versus a nossa própria responsabilidade dentro dos negócios? Eu começo? É isso? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Como vão? Tudo bem? Um pouco de energia aqui. Vamos lá. Antes de mais nada, prazer. Meu nome é Ana Flávia Ribeiro. Sim, sou filósofa, pós-graduada também na área, com 21 anos de experiência em desenvolvimento de tecnologia. Trabalhei 21 anos na área. E sou professora, sou educadora também. Impactos, né, nos negócios, se a tecnologia está preparada, especificamente dentro da área de vocês. Sim, os impactos já aconteceram. Não, vocês não estão preparados e tem que correr atrás. Basicamente é isso. Como, quem, onde, porque é uma coisa que a gente pode evoluir ao longo da nossa conversa. Mas eu estava aqui pensando, e uma frase me chamou a atenção. Puxa, será que a tecnologia tem essa responsabilidade? O problema da tecnologia é que ela tem, hoje, em relação às inteligências artificiais, parte do conhecimento. É mais ou menos que nem eu perguntar para vocês, se vocês entendem qual é o mecanismo que leva cada um das pessoas que estão aqui nos olhando a conseguirem aprender alguma coisa e como é que vocês expressam o que vocês aprendem.
Então, uma das grandes conversas que a gente tem hoje em empresas que estão alavancando seus projetos é: vamos colocar na mesa nossas expectativas e o que queremos. O problema começa aí. Vamos colocar na mesa nossas expectativas e o que nós queremos. A gente tem muita dificuldade em articular pensamentos e desejos e ambições de negócio de uma maneira coerente entre as áreas. A gente já tem dificuldade de fazer isso de uma maneira coerentemente entre as próprias equipes. A coisa que a gente sabe que mais agride, impacta resultados de projetos bem feitos ou mal feitos, é desalinhamento de expectativas, aquela história de eu falei alguma coisa, fulano entendeu outro, cicrano entendeu um terceiro. Então, quando se pergunta a tecnologia no ambiente da transformação digital está preparada para liderar ou para ser responsabilizada por projetos que efetivamente permitam a adoção da IA, acho que o César vai querer falar um pouquinho sobre isso, de uma maneira pragmática e objetiva, sim e não. Eu vou te dizer que muita gente da área de tecnologia é um caminhão de conhecimento de processos, é um caminhão de conhecimento de impactos, mas se comunica muito mal e não entende causas e consequências daquilo que está fazendo. Então, na verdade, está tendo todo mundo que correr atrás do prejuízo ao mesmo tempo. Os profissionais da área de transporte, de logística, têm que, ao mesmo tempo, se apossar da linguagem tecnológica, isso é obrigação, não dá para deixar isso só na mão do pessoal de tecnologia. O pessoal de tecnologia tem que fazer a mesma coisa, isso aí é notório, tem que se apossar da área de negócios, mas ambas áreas precisam se apossar de uma série de conhecimentos que me parece que a maioria está longe de começar a entender. Então, a gente está falando desde conhecimentos de linguística, linguagem, comunicação, neurociência e outros. Ah, Ana, o que isso tem a ver com o meu babado? Tudo. Se a gente estiver falando, como a gente vai estar falando daqui a pouco, de projetos, por exemplo, que fazem, dentro da área de vocês, mapeamento dos riscos, por exemplo, de contratos em situações de calamidade, questões de discernimento, desde o que é calamidade até risco, estão na base do processo. Principalmente a generativa é semântica pura, gente, e a maioria das pessoas é muito ruim em semântica. César? Alô? Alô? Dá para ouvir? Dá. Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês e estar com esses painelistas fantásticos. Eu estava conversando com a Ana um pouco antes, que provavelmente a gente vai ter algumas opiniões convergentes e talvez muitas divergentes, até pela própria formação, né? Isso nos leva a maneiras de pensar diferentes. Não quer dizer que um seja certo e o outro esteja errado, não. Mas eu acho que isso que é legal, né, num painel. Se ficar todo mundo falando a mesma coisa, eu concordo, não chega a lugar nenhum. A inteligência artificial, ao longo do tempo eu vou colocar muito o meu ponto de vista aqui, né, eu acho que até é um nome um tanto fantasioso, né, porque a inteligência artificial não é inteligente, mas, enfim. É um conjunto de tecnologias, de software extremamente interessante que nos ajuda a resolver muitos problemas que a gente não resolveria com outras técnicas. Não surgiu hoje, não surgiu em 2022, como muita gente, de repente, né, acordou e disse, uau, que coisa fantástica, no caso do ChatGPT, mas o termo foi cunhado em 1956, em 1959, vimos a primeira experiência de equipamento que nós chamamos de aprendizado de máquina, em 1959, e ao longo dessas décadas nós fomos evoluindo, 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 e essas técnicas, elas disseminaram, e antes de aparecer na capa das revistas, nas primeiras páginas dos jornais diários, já estava em operação no nosso dia a dia. Você tem, desde reconhecimento e identificação de um spam, feito com algoritmos, machine learning, a filtros do Instagram, o reconhecimento facial, né, você já vê isso em todos os lugares, eu fiquei num hotel, que a entrada era reconhecimento facial, não tinha nem portaria. Você vê isso na análise de riscos, né, predição, digamos, fazendo manutenção preditiva, né, previsão de alguma falha posterior que possa vir a acontecer. Na área de saúde, tentar identificar com uma certa antecedência a possibilidade
de um câncer de mama. Então, nós já vemos isso no nosso dia a dia. Só que, antes do ChatGPT, isso estava escondido sob camadas e camadas de software e a gente não sabia que estava usando inteligência artificial. Outro dia mesmo, estava conversando com um colega, ele estava mostrando um aplicativo que eu acho que vocês conhecem, tem vários até, que você pega a foto e passa o dedo e apaga o fundo, né, para você deixar a pessoa sozinha ali, se você quiser. Isso é IA generativa, inclusive, só que ninguém falava que é IA. Então, já está lá. Então, é uma tecnologia, uma ferramenta que tem muita aplicabilidade. Mais recentemente, com o ChatGPT, a gente começou a ficar antenado com isso. E acabou se confundindo o termo IA como IA generativa e o ChatGPT. Então, se a gente tirar um pouco dessa fantasia que IA generativa é IA como um todo, tem muito mais coisa, a gente já vê isso acontecendo. O grande desafio é que os executivos nas corporações não estavam antenados. Isso era uma coisa mais técnica. Você comprava um software que embutia algoritmos de inteligência artificial, mas você não sabia. Eu comprei um software de gestão de risco. Eu comprei um software de prevenção à fraude. Eu comprei um software que faz uma predição de, eventualmente, um acidente devido a condições de trânsito, uma série de outras coisas, né, na área de seguro. E já estava rodando por aí. Só que a gente não sabia que a inteligência artificial estava lá dentro, fazendo grande parte desse negócio. E se vocês olharem, você pega, por exemplo, vocês estão falando em logística, você pega um caminhão moderno, de 20 a 40 Electronic Control Units, né, processadores. De 20 a 40 estão dentro dele, 200 a 400 sensores. Uma fonte de dados fantástica, e você consegue gerenciar muita coisa. Como é que o motorista está, como é que está o estado do caminhão, qual a chance de dar um defeito, fazer uma manutenção preditiva em vez de uma manutenção corretiva. Então, isso está aí. Então, eu diria que a inteligência artificial está fazendo parte já do nosso dia a dia. Houve um boom de interesse, que é positivo de um lado, mas se você ficar só olhando o hype, não é legal, mas do ponto de vista de chamar a atenção, isso é ótimo, porque traz algo que nós temos muita dificuldade. É budget para fazer projetos, budget para realmente identificar oportunidades de melhoria em coisas que a gente não tinha condição com outras técnicas, talvez criar novos produtos e serviços e provavelmente melhorar muito a nossa eficiência. Então, eu diria que a inteligência artificial já existe, já está há bastante tempo, talvez não estivesse tão badalada quanto hoje, vai aumentar a sua utilização e é uma tecnologia que, ao longo do tempo, vai permear todo o nosso dia a dia. Talvez daqui a 20 anos a gente nem vá falar mais de inteligência artificial, vai estar inserida no nosso dia a dia, de uma forma tão assim, transparente, que a gente vai falar, meu software, minha tecnologia usa IA. Não, vai usar. Como nenhuma empresa hoje diz que usa eletricidade. Todo mundo usa eletricidade. Não, a minha empresa usa eletricidade. Claro. A minha empresa usa internet. Claro. Quer dizer, então, isso vai se propagar. Então, por mim, a inteligência artificial já está aí. O que nós estamos vendo digamos, uma badalação muito grande, que é ótimo de um ponto de vista, mas, novamente, temos que ter um alerta para não cairmos no hype excessivo. Bom dia. Deixa eu tentar dar uma visão, talvez um pouquinho diferente, uma abordagem um pouquinho diferente, mas eu acredito que não vai ser tão distoante realmente, não. Eu acredito que, na verdade, a gente está falando de algo que existe não só há 70 anos no mercado, como o César estava comentando, mas há 400 anos. A gente está falando de Adam Smith, quando ele fala de vamos alocar o nosso recurso onde eu consigo ter um maior retorno sobre isso. Na minha visão, você não usar a inteligência artificial hoje em dia, ou se omitir ao uso da inteligência artificial hoje em dia, é como você negasse Adam Smith. Estamos negando 400 anos aqui de história acadêmica na administração. Ora, se eu tenho muito mais capacidade de fazer um trabalho repetitivo, massivo, uma quantidade muito grande de julgamento, de dados, na verdade, com a máquina, eu ainda vou usar o humano para isso? Ao invés de eu usar o maior recurso, o recurso mais precioso que a gente tem dentro das empresas, que é o capital humano,
para fazer um trabalho que é inerente ao humano, eu vou usar ele só para fazer essa análise de dados, vamos falar assim, isso, para mim, é um absurdo que, na prática, a gente já faz isso, já usa a inteligência artificial, já usa a tecnologia há muito tempo, né? E aí, sim, a grande questão é a gente tirar o melhor proveito do humano, do capital humano. Os limites, entender quais são os limites da inteligência artificial, quais são as vantagens do humano, e você conseguir alocar esse capital aonde ele vai dar maior retorno. Indo para a prática, onde é que eu vejo aí menos tecnicismo, né? Onde é que eu vejo mais dificuldade no dia a dia nas empresas? É justamente o que eu costumo falar das doenças psiquiátricas corporativas. A histeria corporativa, a obsessão corporativa, a esquizofrenia corporativa, ou seja, você querer um diagnóstico de esquizofrenia, né? Você querer fazer tudo ao mesmo tempo,